Que alegria, você que gosta de rádio, você que é fã do nosso querido veículo, não pode imaginar que alegria eu estou hoje aqui no estúdio, dentro do meu coração, porque eu vou entrevistar um rapaz de quem eu já fui fã e eu não conhecia. Eu era ouvinte, mas não sabia quem era. Como eu passei uma temporada fora do Brasil, quando eu voltei, muita coisa tinha mudado no rádio. Tinham surgido novas vozes, novos talentos, novos ídolos e tal. Aí um dia, e tudo isso nós vamos conversar durante o período, porque dentro do projeto eles ajudaram a fazer ou a escrever a história do rádio no Brasil, nesse rádio centenário, felizmente. A série Vozes do Brasil vai mostrar exatamente o interior de cada pessoa com quem você conviveu, ainda convive, porque ele fala no rádio, ela fala no rádio, você conhece a voz, às vezes não tem a imagem, em alguns casos. Então eu chamo aqui, para vir juntamente ao estúdio, nosso querido, considerado amigo, e eu sou fã dele, Roberto Reis. Luiz Fernando, eu fiquei agora lisonjeado, arrepiado, agradecido. Assim, eu posso te falar que é uma recíproca verdadeira, porque eu já ouvi falar muito de você quando eu comecei no rádio, as pessoas com quem eu convivi, e eu tive a sorte de conviver com você. Então, eu tenho no meu currículo que você foi o meu coordenador artístico, e a gente vai falar sobre isso. Eu falei isso para você outro dia. Sorte de quem tem você no currículo. Eu trabalhei com um cara. Muito obrigado pelo teu convite. A gente vai falar muito sobre rádio, tem tanta coisa, não sei se o tempo vai ser aí o suficiente, mas muito obrigado pelo convite. E bora escrever um pouquinho aí dessa história, ajudar a escrever, né? Com responsabilidade. A gente tem rádio no sangue. Na verdade, a gente tem R de rádio no nome. Não importa se você tenha qualquer nome. O seu nome pode ser qualquer um. Mas quem está no rádio tem o R de rádio no sangue. No nome também. Nós temos, né? E para você que está assistindo também. Obrigado, Luiz. Vamos lá. É uma tatuagem quase indelével que tem ou no pulso ou no coração, não importa onde. Mas essa marca não sai, né? Mal comparado, até porque é um sofrimento, a gente não deve lembrar disso, mas quando se marcava o gado anteriormente, hoje é mais simples, você coloca na orelhinha, como se for a orelha de uma criança, indolor, de maneira indolor, você coloca lá uma marca específica de quem é, qual é filho de quem, enfim, da série a que pertence àquela res. E no nosso caso é a mesma coisa, só que não gravada a ferro e fogo, como era antigamente, mas que está lá dentro e ninguém tira, pode raspar à vontade, não tira mesmo. O que eu quero saber é o seguinte, eu vou confessar a você que durante um período, mais ou menos eu falei isso na abertura, eu deixei de ouvir rádio no Brasil porque eu estava morando fora, estava trabalhando fora e não tinha internet. Estava começando a desenvolver a internet e nenhuma emissora ainda tinha essa coisa de ter uma reprodução ou um áudio ou streaming, seja lá o que fosse. Então eu ouvia coisa lá de fora e não ouvia rádio do Brasil. Aí depois de alguns anos eu chego, claro que o panorama mudou muito. Mas antes de qualquer coisa, eu quero saber, esse jovem, que nós já entrevistamos pessoas que estão aposentadas, pessoas que estão numa terceira fase, quase entrando na terceira infância, como você ainda está com essa cara jovem, de muito novinho, não importa o RG, como começou tudo? Foi no interior, foi em São Paulo? Como é que você se descobriu esse radialista que se transformou ao longo do tempo? Eu sou um paulistano que sempre ouviu rádio desde pequenininho. Então, eu ouvi a AM, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, a minha mãe sempre ligava na Rádio Bandeirantes e ela ouvia o Antônio Carvalho no Bandeirantes A Caminho do Sol, e um pouquinho antes entrava no ar a Sandra Marta. Rapaz, isso marcou a minha vida de uma maneira, porque eu ouvi a Sandra, depois
E aí eu fui ouvindo rádio, eu fui aquela criança e aquele adolescente que tinha o seu aparelho de tape deck, de fita cassete, que gravava os locutores, que gravava as músicas para brincar de rádio. Eu tinha esse aparelho 3 em 1 em casa, e eu fui atrás disso, saber como é que funcionava o rádio, porque eu ouvia a música, ouvia o locutor, ouvia a locutora, aquilo me fazia viajar de uma maneira, Luiz. E aí, com 14 anos, eu ia nas rádios visitar, eu ligava, eu ganhava prêmio, eu queria entrar no estúdio, eu queria saber como é que era. Quando eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio, que eu ganhei um prêmio, que foi na extinta Rádio Manchete, que ficava ali na Consolação, e eu vi o cara sentado na mesa de som, mexendo na cartucheira, feito um louco, mexendo ali na mesa com potenciômetro, era uma mesa Harris, aquela coisa de radialista que hoje lembra das coisas, né? Eu entrei naquele estúdio, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Até fico meio assim emocionado, porque foi um lance muito louco para mim, assim. Ó, o Bobão aqui, tá chorando, cara. Mas isso é que é legal, porque a vocação, a gente nasce com ela. O dom, a gente nasce. Agora, até descobrir, até a coisa vir à tona, às vezes demora um pouquinho. E num choque desses, você olha e fala, não é outra coisa, é isso. Engraçado. E aí você se depara com aquela necessidade de abraçar a qualquer custo e seguir e tocar a vida. E foi isso que rolou, Luiz. Aí eu fui atrás de saber como é que me transformava em um locutor de rádio, ouvia muito rádio, ouvia os maiores comunicadores que alguns estão até hoje no ar, e eu fui atrás. O meu primeiro teste em rádio, quem gravou foi o Arnaldo Sacomani, quando ele era gerente artístico da Jovem Pan. Eu tinha 16 anos, Luiz. Então, aí eu ouvia o Emílio, eu ouvia o Beto Rivera, eu ouvia o César Rosa, que foi depois o meu professor no Senac. E eu fui na Jovem Pan, eu liguei na Jovem Pan falando, eu queria gravar um teste de locutor, porque eu quero ser locutor. Uma moça me atendeu e ela me passou para o Arnaldo Sacomani. Eu falei, Arnaldo, é um prazer falar com você. Eu não lembro muito bem, mas eu falei, eu amo rádio, eu amo a Jovem Pan. Eu só queria gravar um teste, me dá uma oportunidade. Ele falou, vem aqui, tal dia, tal hora. O Arnaldo me recebeu. Quem gravou esse teste foi o Paulinho Acorage, grande Paulinho. E aí eu lembro que no final do teste, eu lembro o meu teste, foi um dos anúncios de músicas, e o Arnaldo me deu o texto da lojinha da Jovem Pan, que ficava ali na Galeria da Pan, no 807. Eu ouvia isso, e eu fiz exatamente igual. Aí no final do teste, o Arnaldo ouviu, me chamou, eu bobo, com 16 anos, achando que poderia trabalhar com o Beto Rivera na época, lá na Jovem Pan, com o Emílio, com a galera toda, né? Mas é o sonho que tem. E o Arnaldo chegou e falou assim, garoto, você leva jeito, vai procurar, vai estudar, ouça bastante rádio, porque você leva jeito e daqui a algum tempo a gente volta a conversar. Esse foi o start, né, que deu. E aí eu fui estudar, eu fui fazer o Senac. Nisso eu já ia trabalhar em rádio, porque com os 16 anos eu tive um trabalho de atender telefone na FM Imprensa com um amigo meu, com o Zé Vicente, que tinha um programa de pagode na FM Imprensa, e eu ia lá com ele para atender o telefone. E a partir daí, Luiz, foi a escolha que eu fiz. Eu fiz o curso no Senac, aí eu fui para FM 97 em Santo André, que foi a minha primeira rádio. Peraí, isso ainda vai... Calma, nós vamos contar uma por uma. Nós temos ainda 50 minutos de conversa. Eu quero fazer uma pequena regressão, no sentido de, quando você falou em ouvir a Bandeirantes, sua mãe acompanhava
o nosso querido e saudoso Antônio Carvalho, um Bandeirantes a Caminho do Sol, que era um programa delicioso, e ele com aquela filosofia toda. Diga? Não, ele era um cara incrível. O Antônio Carvalho era um cara incrível. Ele falava durante 1 hora direto. Se eu não me engano, eu acho que ele era formado em Direito, tinha curso de Filosofia, não tenho muita certeza, mas eu ouvia. Ele só parava aos 30 minutos para fazer, acho que 1 minuto de comercial. Ele falava da meia-noite à meia-noite e meia sem parar, e depois ele voltava da meia-noite e meia a 1 hora da manhã, falando, discursando sobre N coisas, sobre rádio, sobre música, sem tocar uma música. E não tinha roteiro. Não tinha roteiro, não tinha script, era tudo da cabeça dele. A filosofia que ele trazia, a filosofia de vida que ele queria passar para as pessoas, que muita gente gostava, acreditava, outros achavam que ele viajava demais, mas ele era um ser iluminado e que estava muito anos-luz de nós, pobres mortais, para poder acompanhar o que ele queria dizer. Aos poucos nós vamos chegar lá e vamos ver que ele estava certo ou não. Mas, de qualquer forma, o Carvalho era sensacional. E você falou a segunda pessoa, na época de Sandra Marta, que foi escolhida pelo Hélio Ribeiro, que era uma voz forte, aquelas vozes bem timbradas do lado feminino, e ela apresentou também um certo período, né? E depois houve uma alteração na programação da emissora, e outras pessoas trocaram. Teve uma época que teve muita mulher só no noticiário, depois teve uma outra época, dependendo da fase, a Rádio Bandeirantes apresentava alguns modelos um pouco diferentes dos tradicionais. E aí também dependia da direção jornalística. Na época do Cadunque, por exemplo, era vozeirão, na época do Hélio Ribeiro também, era todo mundo bem... Tinha que chegar perto dele no timbre para poder trabalhar na rádio, porque ele queria uma rádio com vozes tonitruantes, bonitas, bem timbradas, etc. Bom, voltando ao Roberto Reis, fez SENAC, que é um curso que ensina, não é um curso de comunicação, não é uma escola, né? Mas é um curso de nível médio, e por isso ensina especificamente a você ser sonoplasta, ou locutor, ou tem outras funções técnicas, programador musical. Ou seja, a faculdade é para quem vai dirigir, para quem vai gastar 4 anos estudando outras coisas que não as de norma técnica. Porque cursos técnicos você não precisa exigir tanto da pessoa e pode usar menos tempo para que ela já se torne profissional. E aí recebe lá o seu carimbo, que é erroneamente chamada de DRT, na verdade, DRT é a sigla, Delegacia Regional do Trabalho. Você precisa ter o registro, e com esse número garantido na sua carteira profissional, você chega lá e fala, olha, estou registrado e sou profissional. Bom, você dizia que passou pela Manchete, ali na Consolação, bem numa quina que não é nem rua... nem avenida, porque é um trechinho que tem lá hoje o Complexo Viário da Paulista, e depois a Rua da Consolação termina num outro pedacinho, mas tudo bem, não vem ao caso. Daí, da Manchete, você foi para a... Então, a Manchete foi a primeira rádio em que eu coloquei os pés na minha vida. Quando eu era ouvinte, e eu falei, eu quero conhecer uma rádio, e aí eu fui lá buscar um prêmio, e quando eu entrei e eu vi o locutor, que na época era o Carlinhos Oliveira que estava no ar, e eu falei, é isso que eu quero fazer, e aí eu fui atrás, e aí, depois disso, foi o lance do meu primeiro teste, eu tinha 16 anos de idade, que como eu falei, foi o Sacomani. Eu tive a chance de falar isso para ele enquanto ele ainda estava vivo, né? Que ele foi o cara que me deu a primeira oportunidade para eu
para eu continuar no rádio, né? Porque ele falou, cara, vai. E eu vi isso de um cara que manjava muito. Eu só tive essa noção de quem era o Arnaldo Sacomani muitos anos depois. E é um cara que, né, foi produtor, enfim, e tal. E o Arnaldo não era de meias palavras, não. Se não desse certo, ele falava na hora. Não estamos falando do jurado, que todo mundo acabou por conhecer na televisão mais recentemente, nos últimos anos, antes de falecer, mas daquele profissional que não tinha meias palavras. Com ele era pau, pedra, pedra, e olha lá. Não tinha muito. Se ele achasse que você não serviria para isso, ele iria orientar educadamente, ia falar para você, olha, procura outro caminho, porque nesse aqui não vai dar certo. Mas se ele viu uma promissora carreira, não tenha dúvida nenhuma que ele te encaminhou para o lugar certo. Ele foi um grande amigo. Provavelmente ele ficou na coordenação depois que eu saí, porque eu saí em 84, você deve estar falando um pouquinho depois disso. Isso, né? 85, 86, mais ou menos. Eu já estava na cidade. Mas seguindo, aí você diz que pulou para 97, que não ficava em São Paulo, ficava em Santo André. Exatamente. Então, aí eu saí do curso do Senac e fui procurar emprego, eu fui fazer teste, e eu soube dessa rádio rock que eu ouvia, que era a FM 97, que ficava em Santo André. Eu fui fazer um teste de locução e estava entre eu e um profissional chamado Silas de Oliveira. O Silas, ele já trabalhava em rádio, ele trabalhava em rádio em Santos, e ele queria fazer a 97, então ele tinha que subir a serra tal. Eu não tinha nenhuma experiência, e o Silas tinha. Eu não passei nesse teste porque eu estava com o Silas, enfim, foi pela melhor experiência, só que houve aí uma curva no meio do caminho. 2 dias antes da estreia do Silas, que foi em setembro de 1988, que foi a minha estreia, 2 dias antes, porque era uma vaga para folguista, folgador. O Sidney, que era o coordenador na época, me ligou numa quinta-feira em casa e falou assim para mim, você tá afim de trabalhar aqui? Eu falei, eu tô, mas é que meu teste não foi aprovado. Então, mas eu estou te chamando agora já para você começar nesse final de semana. Isso era quinta-feira à noite, Luiz, para eu começar no final de semana. Aí em cima. Eu falei, eu vou. Aí na sexta-feira de manhã, nisso eu era bancário, eu trabalhava no antigo Banco Mercantil de São Paulo, no setor ali de câmbio e exportação, tinha um bom trabalho. Se rádio não desse certo, eu estaria no banco até hoje, talvez, não sei. E aí eu estreiei na madrugada de sexta para sábado, no mês de setembro de 1988. A minha estreia, eu lembro que assim, eu fiquei muito nervoso, mas eu já ouvia 97, eu sabia como a rádio funcionava. Só que quando eu entrei, eu não tinha noção de como é que funcionava ali. Uma mesa de som, então, tinham as cartucheiras, tinha ali tinha o gravador de rolo, e como é que era feita a programação. Era uma parede de discos separada em ordem alfabética, do A ao Z. Então, eu tinha que pegar um disco da letra A, ou então, enfim, eu tinha que tocar em uma hora 60% sucesso, 30% de clássico e 10% de tendência. Eu não sabia o que era. E os discos tinham ali uma tarja do que era sucesso, tendência, tal. Eu não conhecia nada. Foi ali que eu conheci música. Foi ali que eu comecei a gostar de fazer também programação musical. Então, você vai fazer essa programação. Todos os discos que estão aqui, eles estão divididos nessas categorias: sucesso, clássico e tendência. Então, você precisa tocar. Então, vai lá na letra E, escolhe Eurythmics. Eurythmics, na época, era sucesso. Eu não conhecia muito. Então, você pegava, lia ali as faixas que tinham. Algumas eram ali selecionadas que você podia tocar, mas não era obrigado. Então, eu ouvia as faixas, e aí eu ouvia um pouquinho da faixa,
Eu falei, nossa, que legal essa música. Aí eu pegava, colocava o disco lá, certinho no ponto, entrava no ar e já ia fazendo o anúncio das músicas. Colocava. Era muito Havia, louco, era maravilhoso. É assim que a gente fazia a programação na 97. deixa eu perguntar, chegava a bater a máquina ou já estava na fase do computador para poder listar o que tocou, ou nem isso? Não, nem isso, porque assim, como a gente fazia a programação, eu tinha que anotar as músicas numa planilha que eu tocava, e aí eu desanunciava de acordo com o que eu escrevia na minha planilha. Porque imagino eu que para pagar os direitos autorais das músicas executadas, era preciso ter uma lista, uma relação, que iria ser entregue no final do dia 30 ao ECAD, Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais, para pagar os autores das músicas e Sim. fazer jus ao trabalho deles. Mas não era só que não. Só que não. Então era assim, eu pegava essa lista e depois eu deixava lá no estúdio, alguém pegava essa lista depois, acredito eu que para fazer justamente esse levantamento para poder mandar para o ECAD, né? Isso em 1988. E aí eu fiquei cerca de 8 meses ali na FM 97, quando eu fui convidado para fazer folgas na Rádio Transamérica. Quando a Transamérica deu aquele boom, isso foi no final dos anos 80, isso já foi em 1989. E aí o Ricardo Henrique me chamou para fazer folgas através do Sandro Anderson, que trabalhou comigo na FM 97. Ele saiu da 97 para ir para a Transamérica. Pouco tempo depois, ele falou se eu queria fazer um teste para entrar na Transamérica, porque eles estavam precisando de um folguista, né? E eu fui fazer esse teste, passei no teste, fui contratado. Na época eu tinha 19 anos de idade. Então, eu acho que era o locutor mais novo ali da Transamérica, que foi quando deu aquele boom no final dos anos 80, a Transamérica, né, aquela rádio muito louca, muito para cima, era uma rádio pop rock, enfim. E aí eu fiquei cerca de um ano. Posso continuar para falar assim? Porque aí depois vem outras rádios aí. Pode seguir. Então, aí é o seguinte, eu fiquei um ano na Transamérica. Quando eu fiz exatamente um ano, por entrarem outros profissionais ali na época que eram incríveis, aí eu fui dispensado. Um mês depois, eu fui contratado pelo Enio Roberto Silvério para ir para a Rádio Cidade. Então, da turma antiga da Rádio Cidade, eu ainda consegui trabalhar com nomes incríveis, o Tony Lammers, o Bob Floriano, que é meu amigo até hoje. Trabalhei muito pouco com Pedro Sani, que era folgador, e aí depois veio aí um novo time, né? E aí eu fiquei na Rádio Cidade cerca de 2 anos. Aí teve um projeto de uma rádio chamada Nova FM. Era uma rádio nova que vinha tocando música internacional dos anos 90, pop, dance. Eu fui convidado para ir para lá. Eu fui para Nova FM, fiquei pouco tempo, porque aí eu fui chamado para voltar para a Rádio Cidade. A cidade ainda era cidade ou já era sucesso? Não, era a Rádio Cidade. Nessa fase aí da Mesmo. Rádio Sucesso eu não trabalhei. Não trabalhei, né? E aí eu fui chamado para voltar para a cidade. E justamente nessa época também foi que houve aquela mudança da Rádio Cidade, que era popular, para se juntar à Rede Cidade do Rio de Janeiro. Então o Enio saiu e quem assumiu foi o Ricardo Henrique. Ricardo saiu da Transamérica para assumir a Rede Cidade, e a Rádio Cidade em São Paulo tinha que integrar a rede. Então houve toda uma mudança drástica. Como eu já tinha feito Transamérica, eu já sabia mais ou menos o jeito que o Ricardo trabalhava e o que ele queria, então eu fui poupado ali nessa nova fase da cidade. Só que aí eu tive outros desafios, aí eu voltei para a Nova FM. A Nova FM, ela, no final de 93, ela mudou para uma fase meio adulta, 93, 94, e eu fui fazer teste numa rádio que eu sempre fui fã,
que foi a 89, a Rádio Rock. Isso foi em 1994. Então, eu pedi demissão da Nova FM, fui fazer nisso, eu estava na Nova, fui fazer um teste. Quem aprovou o meu teste, que era o coordenador, porque eu já conhecia da Nova, foi o Luiz Augusto Alper. E aí eu fui para 89, onde com certeza foi o boom da minha carreira. Claro que tudo que eu passei até esse momento, por quê? Eu vim de uma rádio rock, fui para uma rádio pop, que foi a Transamérica. De uma rádio pop eu fui fazer uma rádio completamente diferente, foi uma rádio popular, que era a Rádio Cidade. E aí eu fui fazer uma rádio dance, e aí eu fui para uma rádio rock, onde eu fiquei, que sou grato até hoje. Eu fiquei 5 anos nessa primeira fase, ali no 89, de 94 a 99. Eu saí do 89 e fui para Band FM. Antes disso, esses saltos na vida profissional, sai daqui, vai para lá, um estilo, se adapta ou não, ou procura entrar no esquema que a rádio está propondo e tal. Para o locutor, não é nem o Roberto Reis especificamente, mas é através da voz do Roberto Reis. Para o locutor, isso é muito bom, isso é muito ruim, isso é intrigante, você fica sem dormir, porque agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que gritar, não é meu estilo, eu tenho que falar mais alto, não é legal, acaba com minhas cordas vocais e tal. Tem isso, falando mesmo da técnica da locução. Luiz, eu nunca parei para pensar nisso naquela época, porque como eu amava o rádio, eu fui de peito e de cabeça aberta para eu fazer aquele estilo de rádio que eu gostava. Eu simplesmente gostava e fui atrás. Não é que eu gostava de fazer uma rádio rock, uma rádio dance, uma rádio popular. Eu gostava de fazer rádio. Então, quando eu saí dessas rádios, de uma para outra, porque foi a oportunidade. Foi a oportunidade que rolou para eu mudar, porque eu estava ávido em fazer coisas diferentes. Eu nunca pensei nessa dificuldade. Por exemplo, quando eu fiquei 5 anos ali no 89, que foi uma época áurea do 89 também, e aí eu fui para a Band FM, uma rádio completamente diferente de se fazer. Era uma rádio popular, mas muito popular. Eu tinha um pouco de experiência ali da Rádio Cidade que eu fiz ali nos anos 90. E aí, eu lembro que quando eu fui contratado para ir para a Band, fui já logo para entrar no horário da tarde. Isso foi 1 mês e pouco depois que eu saí do 89. Eu não conhecia nada de popular. Eu não conhecia o Daniel, que estava fazendo sucesso. O porquê que eu falei do Daniel? Porque quando eu tinha 2 semanas no ar, na Band, que foi o Betinho que me contratou, ele falou: Reis, eu quero a sua alegria. Eu quero uma coisa diferente para uma rádio popular. Eu quero uma linguagem jovem para a linguagem popular. Eu quero que você tenha essa sua personalidade, mais apresentando rádio popular. Deu certo. 2 semanas que eu estava no ar, eu ainda estava aprendendo o que era rádio popular. Entrou o Betinho no estúdio e falou: você vai entrevistar o Daniel. Ah, beleza, vai ser por telefone? Não, ele tá aí, você vai entrar com ele no ar em 20 minutos. 20 minutos, Luiz. Eu não tinha pauta, eu não tinha nada. Eu tinha o meu computador ali. Falei: gente, quem é o Daniel? Eu só ouvi falar que foi João Paulo e Daniel nos anos 90, mas não sabia. E eu tinha que entrevistar o Daniel, porque ele estava lançando um trabalho dele, não sabia nada. O que eu fiz? Eu fui no computador e fui procurar sobre o Daniel alguma coisa, para ver, para não sair feio no ar. E eu estava em rede. Todas as emissoras da rede, da Band FM, estavam linkadas comigo à tarde, cara. Não é mole. Foi maravilhoso. Não fiz feio. Não fiz feio. Com certeza. Porque foi assim, que é um toque. Todo artista que a gente recebe, a gente precisa deixar ele muito à vontade antes de uma entrevista.
A gente precisa bater um papo com ele, né? Você precisa conhecê-lo e ele precisa conhecer para ter um pouco de confiança em você, para a coisa fluir. E tem o grande lance: a gente está representando o ouvinte na hora que está falando com o artista. A gente precisa perguntar as coisas que o ouvinte gostaria de perguntar para o artista. Entraram ali algumas perguntas por telefone, outras coisas, tal. O Daniel é um cara incrível, incrível, e assim, ele ainda continua sendo. Foi uma entrevista muito legal. Só que, o que foi que eu fiz? Logo quando entrei no ar, isso aí eu lembro muito bem. A gente entrou, eu tô aqui com o Daniel, na Band FM, na Band é bom demais na época, né? E a primeira coisa que eu perguntei pro Daniel, porque tinha que ser diferente. Oi, Daniel, você está lançando o seu trabalho? Conte um pouco. Não é nada disso, cara. Eu não fui contratado para isso na época, né? A primeira pergunta que eu fiz pro Daniel foi: eu tenho uma curiosidade para te perguntar. Aí ele olhou para minha cara, assustado, perguntando: o que esse cara vai perguntar, né? Quando você sobe no palco, onde fica a sua carteira? Você deixa ela no camarim ou você leva ela no seu bolso? E aí ele deu uma gargalhada. É exatamente isso que você fez, que quebra o gelo do cara. E aí, Luiz, foi incrível, cara. Eu lembro disso porque eu não sabia nada do artista. O que ele respondeu? Tem um armário específico, ele fica com a chave, ou a secretária, ou o empresário, ou ele não leva? Foi muito legal porque ele falou: rapaz, nunca ninguém me perguntou isso, eu nunca pensei nisso, mas eu deixo no camarim. Ele nunca tinha pensado nisso, né? Falei: putz, nunca ninguém me perguntou aonde que eu deixo a carteira, se eu levo na hora que eu tô no palco lá, né, se apresentando, se... E aí foi. E daí foram outras entrevistas incríveis, o Padre Marcelo Rossi, mas foi tanta gente bacana. Foi uma experiência muito grata ali na Band, onde eu fiquei pouco tempo. Aí eu saí para ir para um outro desafio. E assim, eu quero agradecer muito ao Betinho e ao Marcelo Siqueira, porque quando eu ia sair, o Siqueira falou: Raiz, não sai não, eu tenho planos para você aqui na Band. E era uma época em que o Marcelo ia assumir também a Nativa, enfim. Mas eu falei: putz, Marcelo, eu tenho aí um desafio incrível pela frente, cara. Por quê? Eu fui para a Metropolitana FM, que era uma rádio jovem que eu gostava de ouvir, para ser assistente de produção e coordenador dos locutores, e, ao mesmo tempo, eu fui convidado para fazer parte de um projeto novo chamado Nova Brasil FM. Ia surgir uma rádio, tinha uma outra rádio, que era a Rádio Musical FM, coordenada pelo Maurício Barreira, que é um cara que eu adoro, que nós trabalhamos juntos na Rádio Cidade também. Mas aí ia surgir a Nova Brasil FM, no lugar daquela Nova FM, Rádio Dance e tal. E de uma rádio que era adulta. E eu fui para a Nova Brasil. Então, eu fiz parte da primeira turma da Nova Brasil lá atrás. Tanto que um dos programas que tem até hoje, que é o Radar, ele surgiu numa reunião que nós fizemos, numa reunião de brainstorm. Gente, a Nova Brasil vai ser isso, ela vai tocar isso, ela vai tocar aquilo e tal. Nós temos que ter um programa de notícias às 5 da tarde. Começava às 5 da tarde, e aí ele foi... esse programa de música e informação foi batizado de Radar. Isso surgiu numa reunião que a gente fez. E legal, não sabia, estou aprendendo, e muita gente que está ouvindo, assistindo a gente também. Eu gosto sempre de dar nome, às vezes aos bois, e muitas outras vezes, de preferência, aos amigos. Você falou o Betinho, o Betinho, o Betinho. Tem gente que sabe quem é o Betinho, tem gente que não sabe. Então, o Betinho é aquele ídolo do carnaval da Band, né, descontraído, chama-se Roberto Rampazio, é diretor agora da Play FM, da Band FM, já foi diretor de rede e vira e mexe quando não tem. Vai, o Robertinho mesmo, para cuidar da rede de rádios do grupo, seja ela Bandeirantes, AM, a tradicional do grupo, seja ela a Band News, enfim. O Robertinho está sempre coordenando e ajustando. O Roberto Rampaz é um grande profissional, é um grande amigo, eu tenho um respeito muito grande por ele e uma amizade, porque ele é um cara de coração imenso
e sempre que possível ele está acertando, aparando arestas e tudo mais. A segunda pergunta que eu tenho para fazer a você. Legal saber que o radar nasceu de um grupo de profissionais num brainstorming. É um nome bacana, bem colocado, até porque vocês poderiam colocar uma pessoa em pé ali na Avenida Paulista, na época, para olhar o trânsito, que já dava para começar a falar disso. Agora, aquela moça de voz doce, que não era locutora antigamente ou anteriormente, e passou a fazer essas notícias no radar. Você lembra o nome dela? Então, é o seguinte, nós tínhamos duas. Renata Leite, que fazia comigo, e Catinha. Essa era locutora. Isso! E aquela que não era locutora, virou. Isso! A Cátia Cafazo, Catinha. A Cátia Cafazo foi uma excelente aluna minha na FAAP. Eu, notando a esperteza, não é expertise, não é esperteza dela, falei, essa menina vai render bastante. Aí eu convoquei-a como estagiária para trabalhar na Rádio Cidade, e o estagiário na Rádio Cidade não ia lá para cumprir tabela, nem para ficar à mercê, vai comprar café, não. Sentava do lado do estúdio ali e fazia uma planilha. Já contei isso uma vez, mas é sempre bom repetir, porque tem gente que não acompanha tudo que a gente faz. O objetivo era saber quem era o ouvinte. Porque a gente tem o Ibope, tem o extrato do Ibope, tem o pessoal do marketing que faz um estudo mirabolante para saber se a gente está bem na classe A, na classe B+, no 15, 30 ou mais. Enfim, tem tudo isso, tecnicamente falando. Agora, quem é o ouvinte que está do outro lado e nunca viu o Ibope passar na porta de casa, ou que mora num prédio que também não é incomodado pelo Ibope, é aquele que liga para a rádio e quer participar, né? Esses ouvintes que gostam muito de rádio, como você no começo, como eu, bem lá atrás, acabam dando certo na profissão. Então, a ideia era essa: nome do ouvinte, bairro, idade, porque aí nós já tínhamos a faixa etária, sabíamos onde estava entrando bem ou não, a música que você queria ouvir mais para frente. Então, de uma planilha preparada pela estagiária, que era iniciante, o que ela sabia era o que a faculdade ensinava, e nem sempre a faculdade ensinava a ser um profissional no dia a dia. Se você não trabalhar, não estiver dentro da emissora, você não sabe o que é passar perto, né? Na faculdade é uma aula legal, terminou, ou então bate-papo, etc. Então, a Cátia, a minha homenagem, porque ela foi uma excelente aluna, foi uma estagiária nota 10 e mereceu o lugar que ela tem hoje. Se eu não me engano, ela continua nessa nova fase da Nova Brasil, fazendo programação. Mas prossiga, vamos voltar a falar de Roberto Reis. E aí, eu lembro, Luiz, que essa foi uma época muito hard na minha vida, porque eu saí da Band, eu fui fazer a Metropolitana de manhã, das 10 da manhã às 2 da tarde, estava fazendo produção, estava fazendo locução, e aí eu saí às 2 da tarde, e às 4 da tarde eu entrava na Nova Brasil FM. Tinha uma rádio nessa época, uma rádio gospel, que eu gostava de ouvir, porque era uma rádio muito bem feita. Uma rádio gospel bem feita. Parecia uma rádio... Cara, era uma Jovem Pan gospel. O porquê que eu estou falando isso? Porque o cara que era coordenador na época tinha trabalhado na Jovem Pan, que é o Duda Baguera. E eu ouvia a Manchete Gospel, uma rádio com uma plástica linda, com excelentes locutores, tocava música bacana, tocava o gospel internacional. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu quero fazer essa rádio. Eu quero fazer a Manchete Gospel. Eu quero fazer. Eu estava na Metrô, na Nova Brasil, eu fui procurar o Duda Baguera e falar assim, ô Duda, cara, eu já faço 2 rádios, mas eu posso falar uma coisa para você? Eu adoro ouvir a Manchete Gospel, cara. Eu queria tanto fazer essa rádio no ar, porque eu acho ela bacana, porque eu acho ela bonita. Foi assim. E ele falou, Reis, eu não tenho horário para você
assim, durante o dia, porque o meu time está completo e tal. Eu falei, mas, ô, Duda, pode ser folga. Raiz, eu não tenho, eu só tenho as madrugadas de sábado para domingo para fazer, que é da meia-noite até às 5 da manhã. Eu falei, eu faço. E você quer gostar de rádio, hein, Raiz? Cara, eu não tinha esse problema e não tenho esse problema de chegar e falar assim, não, eu só vou fazer das 2 às 6. Não, que eu não vou fazer madrugada. Não, que eu não sei o quê. Imagina! Eu falei, nossa, Duda, eu vou fazer, cara, no maior gás. Eu gosto da rádio. E foi uma época em que eu passei quase um ano fazendo 3 rádios. Eu não aguentei, infelizmente, que eu fazia 3 rádios, cara. Eu fiz 3 rádios de final de semana. Tinha uma que eu folgava, mas eu trabalhava em outras 2, e assim foi. Eu consegui fazer isso quase um ano. Trabalhei muito na minha vida, nessa época. E até que não deu mais para eu fazer a manchete, eu saí. Aí eu tive outros desafios. Eu acredito no seguinte, a partir do momento que você movimenta a sua energia, as coisas vão aparecendo para você. E aí eu tive um outro desafio também, depois disso. Já vamos falar dele. A produção está me pedindo para perguntar aqui a você se o nome Raiz é um nome de raiz, é um nome artístico, é um nome... Porque a gente acaba falando muito, né? O Betinho virou Betinho, apesar de ser Roberto Rampazzo. Ele é o Roy Rocha, RR. Você é Roberto RH, né? Já é uma garantia, qualquer coisa você passa no RH e está garantido. De onde vem esse sobrenome? Raiz era o sobrenome do meu avô. Ele era iugoslavo. Ele fugiu na Primeira Guerra Mundial aqui para o Brasil. Ele veio aí da Europa para o Brasil. Casou com a minha avó, que era uma negra. Então, assim, o meu avô ele tem a descendência alemã, que é o sobrenome Reis, alemã e iugoslavo, né? E é do meu avô por parte de pai. O Reis mesmo é o meu sobrenome, que é H-A-I-S. Não, é curioso porque passou a ser o seu nome artístico, todo mundo fala o Reis, porque fala o Roberto, qual deles? Tem muito. Roberto é um nome bastante utilizado em rádio, inclusive, sendo ele verdadeiro ou não. Porque já passamos por uma fase em que as pessoas criavam nomes artísticos para ficar um pouquinho mais eufônico. Tem várias histórias dessas que a gente está contando aí. Mas eu acho que ele é sonoro, ele é gostoso de falar. Por isso que eu perguntei, podia ser uma criação sua e podia ser simplesmente como é o natural. Mas esse novo desafio ao qual Roberto Reis foi submetido. Então, Luiz, aí foi o seguinte, eu estava na Nova Brasil, estava na Metropolitana, tinha saído da Manchete, e aí o Marcelo Nascimento me chamou para voltar para a Transamérica. E foi um desafio muito bacana, porque era uma rádio jovem que eu gostava, eu já tinha uma história com a Transamérica. E aí eu voltei para a Transamérica, aí eu fui trabalhar com o Paulo Bonfá, que é humorista, fez parte dos Sobrinhos da Taíde. Nisso, o Marcelo Nascimento, ele me contratou. Infelizmente, ficou muito pouco tempo. Eu gosto muito do Marcelo. É um cara extremamente inquieto em termos assim de criação. É um cara que sempre está inventando, sempre está. Aí ele saiu da Transamérica. Eu fiquei muito pouco tempo na Transamérica, porque o Alexandre Ovoruski, em 2001, me chamou para voltar para 89. E aí eu voltei para 89 em 2001, fiquei até 2006, quando a rádio ela terminou a fase da rádio rock para ser uma rádio pop, né? E aí eu saí de 89 e fui procurar emprego. A única rádio que eu não tinha trabalhado ainda, que eu quis muito trabalhar, foi aquela primeira a qual eu fui fazer o teste, porque todo sonho do locutor, cara, nos anos 80, nos anos 90, ali pelo comecinho dos anos 2000, era também trabalhar na Jovem Pan.
você tinha que ter a PAN no seu currículo, cara. Não adianta falar, aqui não, cara, você tem que trabalhar na PAN. Então, e aí eu fui, isso veio de uma lição. Eu sempre tratei muito bem as pessoas que eu trabalhei. Eu dei aula no Senac durante 15 anos de prática de locução. E eu tive muitos estagiários durante esses anos de rádio que eu trabalhei. E o cara que me contratou lá na Jovem Pan, que era coordenador artístico na época, isso foi em 2006, foi o Nivaldo Fernandes. O Nivaldo Fernandes foi o meu estagiário na 89, a Rádio Rock, lá na primeira fase que eu trabalhei nos anos 90. E foi o lance, assim, de sempre você tratar bem as pessoas, né, cara? Porque eu já vi muitas histórias de pessoas serem maltratadas porque o cara é locutor, porque o cara é aquilo, e assim, tratava mal o locutor e que se queimou. Eu sempre tratei muito bem, e tanto que todos que eu tive contato, eu tenho contato até hoje, a gente tem um carinho, porque era o lance de você passar, de estar ali no estúdio, e você era o cara que as pessoas se baseavam, e você estava aberto para você passar um pouco de conhecimento ali né? E eram coisas que eles se sentiam muito gratos. E aí eu tive um pouco dessa gratidão quando o Nivaldo me contratou. O Nivaldo foi meu estagiário e passou a ser meu chefe. Para você ver a inversão que houve aí, cara. Você sempre tratar todo mundo, né? Porque o mundo é uma noz moscada. É uma noz. As voltas que o mundo dá, como se diz nas gírias, é isso aí. Há um exemplo aí. Exatamente. E aí, ele pegou, me contratou. Eu entrei na PAN para fazer as férias do Bob Fernandes, só para fazer um mês de férias. Eu fiz as férias do Bob, meu amigo, de também rádios anteriores. No meu último dia de cobrir as férias, eu não sabia o que ia ser da minha vida na Jovem Pan. E aí, foi para fazer o horário das 2 às 6 da tarde. Ou era das 6 às 10, eu não me lembro bem, acho que foi das 2 às 6. Aí, no meu último dia de cobrir as férias do Bob, o Tutinha abriu o estúdio, a porta do estúdio, e falou assim: você vai ficar nesse horário. Eu falei, como assim, Tutinha? Você vai ficar nesse horário. Aí, mas e o Bob? Ele fechou a porta da minha cara, né? Porque ele não tinha que dar satisfação para mim. Mas eu fiquei muito preocupado com meu amigo. E o Bob, então, foi o horário das 2 às 6 da tarde, e o Bob foi fazer o horário das 6 às 10 da tarde. Então, só para lembrar, era antes do Pânico ou depois do Pânico? Não, era no Pânico, era ali no Pânico mesmo. Então, assim, tinha o Pânico e sempre eu entrava depois. O Pânico era no tempo do Bola, da Sabrina Sato, do Ceará, do Carioca. Isso. E eu trocava. E aí, cara, eu troquei de horário com Antônio Emílio Sainz Surita, que deve ser um dos últimos radio personalities que existe no rádio, no ar até hoje. O Emílio é uma personalidade. Ele não é um apresentador de rádio. Ele é uma personalidade do rádio. E aí a gente trocou de horário, cara. E aí eu fiquei na PAN durante quase 5 anos. E aí veio eu ouvi falar que vinha uma nova rádio aqui para São Paulo, que era um novo projeto, que a Disney ia fazer uma rádio. Eu falei, cara, que legal! Eu estava bem na PAN, né? Quem já trabalhou com Tutinha sabe como é que é trabalhar na Jovem Pan. Eu não tenho o que falar, eu só tenho a agradecer por todo o aprendizado que eu tive. Só que eu tinha que fazer outras coisas, porque na PAN eu só ia ficar como locutor. Ok, se for para ser locutor, então eu quero fazer outra coisa. Nessa época na PAN, eu já estava coordenando rádios da rede. E tinha uma que eu coordenava, na época, que era a Jovem Pan Goiânia. Então eu estava em São Paulo como locutor e também já estava coordenando a rádio e estava dando
uma assessoria para outra Jovem Pan. E aí veio a Rádio Disney. Cara, eu falei, cara, Rádio Disney. Nossa, deve ser muito louco, Disney. E eu fui procurar. A magia do nome é tudo, né? Luiz, e aí eu fui procurar para saber Quando foi isso? Que era, que fazia. E aí o Marcos Vica, que foi o meu coordenador no 89, que estava por trás desse projeto. Eu falei, Vica, eu quero fazer um teste. Isso foi em 2009 ou 2010? Isso foi em 2010, porque a rádio estreou no dia 29 de novembro de 2010. Eu comecei a conversar com o Vica em julho de 2010. Porque eu já estava a fim de sair da PAN e foi, cara, e eu fazia teste, aí era um outro tipo de administração que é feita em Buenos Aires, que é a sede da Disney Latin America em Buenos Aires, não é no México, é em Buenos Aires. E aí vieram os profissionais que você conhece muito bem, que é o Carlos, né? E o Morano também. Eu fiz Marcelo Morano. E aí eu fiz teste de locução com os gringos. Eles davam um texto, a gente ia lá, eles falavam algumas coisas para fazer, tal, que era mais comunicado. Eles queriam uma coisa completamente diferente. Eles não queriam ninguém conhecido de rádio. Eles não queriam ninguém conhecido. Não, nós queríamos vozes novas, caras novas, blá, 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 blá. Falei, eu vou fazer, né? E já achando que eu não ia entrar na Rádio Disney, porque eles queriam vozes novas. E o Vica, ele foi muito franco comigo, Raiz, eles querem coisas, né? Não é coisas, eles querem vozes novas, pessoas novas, novas personalidades no rádio. E qual foi a minha surpresa em que o Vica me ligou falando que queria conversar comigo, porque os gringos gostaram muito do meu teste. Eles fizeram o teste comigo. Ouviram todos. Lá não tinha amizade, não, né? Não. Lá não tinha essa. Quem indica, ele, meu amigo, trabalhou comigo, foi meu. Não. Se não passar na cúpula, não passa para lugar nenhum. Isso eu sei bem. Exatamente. Não tinha esse lance por eu ter trabalhado com o Vica lá atrás, no 89. Não. É a Disney. A Disney, ela tem uma política de compliance muito rígida. Ou seja, o compliance você precisa seguir as regras. Nós queremos o perfil de pessoas assim e pronto. Se virem para arranjar. E só que para mim foi uma surpresa, porque aí veio o Vica e falou para mim, então, eu te chamei aqui porque você vai fazer horário da tarde. Eu falei, mas como assim? Você foi escolhido para fazer horário da 1 às 5 da tarde. Eu falei, cara. A Thelma também foi fazer o teste e passou. Aí ela fez o horário da manhã, tanto que foi a pessoa que fez a estreia da Rádio Disney aqui no Brasil. Ela estava em que rádio antes de ir para a Disney? Na PAN também? A Thelma estava na PAN. A Thelma estava na PAN. E aí foi esse lance de... eles tentaram, mas eu acho que não chegou perto do que eles queriam, todos os testes que eles ouviam. Chamaram pessoas com um pouco mais de experiência. Eu fiquei lá 10 anos, Luiz. 10 anos. Olha, parabéns. Foi lá que eu conheci. A Disney, a gente nem deve, nem pode falar muito a respeito, porque ela é diferente de todas as outras emissoras que estão aqui no Brasil. Ela tem uma cartilha. Enquanto às vezes a gente improvisa muito no rádio, e o rádio aqui no Brasil tem um pouco disso, começou no improviso, se acertou. Lá, não. Lá você tem uma cartilha, você tem que seguir esta cartilha, e lá, dentro dessa cartilha, você descobre coisas que são diferentes daquilo que a gente faz aqui no Brasil. Porque ela foi bolada para a língua latina. Nós também somos latinos,
mas nós não sei por que cargas d'água, né? Apesar desse tamanho de país chamado Brasil, nós não falamos o espanhol. Não sei por quê, não é para a gente discutir, não vem ao caso, mas nós incomodamos um pouquinho porque nós falamos o português do Brasil, então complica. Mas é só um comentário ano passado. Prossiga você. E aí eu fiquei lá 10 anos, eu precisava de um novo desafio na minha vida. O meu sonho, eu já me sentia preparado para coordenar uma rádio em São Paulo. Lendo engano, a gente nunca está preparado realmente na hora que vem. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer, porque eu estava precisando desse desafio de coordenar uma rádio em São Paulo. E aí veio o projeto da Massa FM, no final de 2019. E aí eu fui convidado para coordenar a Massa FM aqui em São Paulo, nessa chegada a São Paulo, que é a Rádio do Ratinho. E eu fui contratado pelo Luiz Benite, pelo Márcio Linhares, que são pessoas que eu sou gratas até hoje. Eu aprendi muito. Eu fiquei lá quase um ano, saí por uma mudança do projeto, porque simplesmente nós tínhamos feito todo um estudo para trazer a Massa FM para São Paulo, para um time de locução, como é que ia funcionar. Foi feito um estudo de mercado, os locutores foram escolhidos de uma maneira muito criteriosa, e o Márcio Linhares já tinha aqui todo o planejamento feito para trazer a cabeça de rede para São Paulo. E a gente trabalhou para isso. Só que no meio do caminho veio essa pandemia, né? Aí o Ratinho, ele quis mudar a rádio, ele mudou a rádio, né? Em São Paulo, a rede continua ainda como era antes. E aí não teve mais lugar para mim, eu só tive a agradecer pelo aprendizado e fui para outros desafios. Hoje eu estou aqui coordenando uma rede de rádios, que a cabeça de rede é São Paulo, que é a Rede Up. Ela surgiu com o fim da Transamérica Hits. A Transamérica Hits tinha muitas afiliadas, 60, 70. Mais de 20 afiliadas da Transamérica Hits vieram para a Rede Play Hits, que depois mudou o nome para a Rádio Up, ao qual estou hoje. Hoje nós estamos com 42 afiliadas. Estou aqui nessa gerência artística. Trabalho na Rádio Transamérica também. Sou locutor da Rádio Transamérica num outro desafio que me deram também. E não paro. Eu trabalho 14 horas por dia, Luiz. E estou feliz. E trabalho sábado ou domingo também. Para quem gosta, não tem sábado e domingo, não tem essa. Agora eu vou contar uma coisa, eu espero que você não saiba. É segredo, é coisa de bastidor, mas se você por acaso já pensou nisso, você me desculpe, mas eu acho que você vai se surpreender. Por que é que você saiu da Disney e foi para a Rádio Massa? Você sabe por quê? Não se discute competência, mas tem um outro motivo. Um outro motivo? Muito importante. Tem a ver com experiência. Expertise. A experiência, Luiz, sem dúvida ajudou. Eu tive ótimo. Mas eu falei, não é competência, é outra coisa. Você não sabe. É porque você tinha experiência. Você tinha uma baita experiência com o Ratinho Internacional. Aí o Ratinho Nacional falou: esse cara tem que vir para cá. Porque ele, além de competente, ele tem experiência de ratinhos. Afinal, a rádio do Mickey, a rádio da Disney, tem um pouco a ver. Ele está levando a sério, né? Eu estou tirando. Você já tinha pensado nisso ou não? Não, cara. Não. A Disney não é Mickey, não tem nada a ver, mas a gente sabe que foi por causa desse ratinho que tudo aconteceu. Então, eu aproveitei para brincar. Rapaz, nossa, legal isso.
Agora você já pode contar para os outros que você foi chamado pelo Ratinho porque ele tinha certeza que, além da sua competência, além da sua experiência, você tinha uma um vasto conhecimento de ratinhos. Mas nós chegamos a 1 hora de conversa. Eu quero dizer para você que foi tão rápido, foi tão gostoso, que nós vamos ter que fazer mais para frente, depois de entrevistarmos e conversarmos com outros colegas, uma segunda rodada para a gente contar outros detalhes que não deu para a gente. Até para comentar um pouco sobre o rádio. Mas eu fiquei muito feliz, não só de reencontrar você depois de um tempo bastante longo que a gente não se vê pessoalmente, e ver que você, sentir que você continua esse mesmo coração lindo, maravilhoso, um profissional excelente e um cara do bem, que é muito importante. Por isso, não vai faltar emprego para quem é do bem. Obrigado, Luiz. Eu assim que tenho que agradecer por essa chance que você me deu, por você me considerar um bom profissional do rádio e por eu estar aqui fazendo isso com você. Você é Luiz Fernando Marioca, cara. Você faz parte dessa história e, assim, eu trabalhei com você. Você foi meu chefe, cara. Eu tenho isso no meu currículo. Eu acho que só quem sabe da história do rádio e quem acompanha o rádio, que é o que a gente chama de rádio raiz, o rádio passou por várias transformações, está passando e a gente precisa acompanhar essas transformações, que é o que você está fazendo com as suas lives, que é o que você está trazendo um pouco da história para essa galera que não conhece, conhecer mais, das lives que você fez com a turma da Excelsior, cara, com tantas experiências, com tantas vozes, e tá aí, você é um cara que se reinventa. Eu acho que esse a gente precisa levar. Eu preciso me reinventar. Eu tenho que me reinventar. Onde eu estou hoje, eu sou obrigado. Mas não é que eu sou obrigado. Eu sou obrigado porque isso não é um fardo. Isso faz parte para a gente continuar a nossa vida e para a gente estar à frente. Para a gente mostrar que a experiência está ligada também ao vanguardismo. Nós temos que ser pessoas de vanguarda, Luiz. O rádio precisa ser de vanguarda para andar com tudo que está rolando por aí. E a gente não vai deixar para trás. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O rádio ensinou tudo isso que está rolando aí. Tudo. A TV, os streamings, a internet, o rádio ensinou tudo isso aí. Então a gente está aqui. Né? O bom de ser velho, no bom sentido da palavra, é isso. Entendeu? Eu provavelmente tenho de profissão o que você tem de idade, mas o fato de ter começado lá atrás me deu a chance de conhecer muita gente boa, muita gente importante, porque, como você disse, a gente tem os fãs, a gente tem os ídolos, mas muitas vezes a gente está na posição de fã em relação àqueles ídolos, depois você vai trabalhar com eles. Infelizmente, nós já passamos um pouquinho do tempo regulamentar, mas isso não quer dizer nada, nós vamos voltar a conversar. Eu agradeço de coração imensamente ao meu amigo, ao excelente locutor e também programador, coordenador, mas aqui hoje nós estamos na série Vozes do Brasil e lidimamente representada por Roberto Reis. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pelos seus ensinamentos. Fica com Deus. Obrigado. Beijão. Obrigado, Luiz. Obrigado. Estamos aqui encerrando, já correndo, o episódio de hoje de Vozes do Brasil. Mais tarde a gente volta. Durante a programação do YouTube, você vai encontrar o canal do Luiz Fernando Marioca com várias apresentações e a vida segue. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até breve.